Até que ponto a evolução das bicicletas fazem diferença na prática do ciclismo e na vida do ciclista? Será que todas as pessoas são capazes de usufruir dos benefícios dessas novas tecnologias e extrair o máximo de tudo que está instalado na bicicleta? Vem comigo que hoje vamos entender um pouquinho sobre isso. Pessoal, eu decidi fazer esse vídeo depois de ler um comentário aqui que surgiu em um dos meus vídeos anteriores, que diz o seguinte: não entendo esse pessoal querendo negar a evolução, a tecnologia das bikes, é muita ignorância. Uma bike de performance, cara, ela potencializa o ciclista. Se o ciclista é um cara forte, rápido, a bike, cara, só vai potencializar isso, só vai melhorar o desempenho dele. Se o ciclista é um cara pesadão, lento, vai ter uma melhora, só que vai continuar tendo um desempenho ruim. A bike, ela potencializa o ciclista. No MTB é que vemos a grande diferença das bikes caras. É praticamente impossível saltar e fazer trilhas, não estradão de terra, com bikes simples. Quando falo bike cara, falo de bikes de 10, 15, 20 mil reais. E aí, o que você acha desse tipo de visão? Deixa aqui nos comentários. Você concorda, discorda, faz todo sentido, mais ou menos, não faz sentido nenhum? Bom, a minha opinião é o seguinte: muitas pessoas, quando ouvem a palavra barato, automaticamente são levadas a pensar e acreditar que estamos falando de coisas de péssima qualidade, de coisas ruins. Simplesmente não conseguem desvincular a palavra barato de coisa ruim e a palavra caro de coisa boa. E é óbvio que quando eu falo que uma bicicleta barata ela é compatível com a manobrabilidade, com a filosofia de pedal da maioria dos ciclistas, eu não estou falando de bicicletas de supermercado e de componentes que você encontra por 10 reais. Então vou estar explicando um pouquinho esse tipo de equívoco. A pessoa escuta uma palavra, dá um start na sua mente e ela puxa, ela faz um download daquilo que aquela palavra acaba despertando dentro dela. Primeiro ponto: qual é a filosofia do canal Duas Rodas? Vale ressaltar que o canal não prega a compra de itens baratos ou de péssima qualidade. Não falo nos meus vídeos de aquisições sem nenhum tipo de critério. Sempre deixo bem exposto quais são os pontos a se considerar na hora da escolha de algum produto. E como foi dito, a maioria das pessoas são levadas a acreditar que quando a palavra barato é dita, o que está sendo falado é o seguinte: ruim, péssima qualidade, descartável. E quando a palavra caro é dito, está se falando que é bom, que tem excelente qualidade. Quando na verdade isso é uma coisa que está presente apenas na cabeça das pessoas. Esse tipo de coisa está longe de ser uma regra. Existem muitas coisas baratas de excelente qualidade e muitas coisas caras, cheias de defeito. Quando eu falo que a maioria das pessoas não precisam comprar coisas caras, estou me referindo ao seguinte: as pessoas não precisam comprar coisas que estão acima da sua usabilidade, que está acima do seu poder aquisitivo, que está acima das suas características de pedal, de terreno e de manobrabilidade. Um exemplo: eu não preciso gastar fortunas com uma relação da SRAM ou da Shimano Deore, porque eu ando 80% dos meus percursos de bicicleta em asfalto, 15% em estradão de terra lisa ou às vezes com costelinha de vaca, e às vezes eu pego ali uma trilha, um terreno mais
acidentado. Então, uma relação da GTA e da Absolute com custo-benefício muito menor e com uma durabilidade comprovada já é suficiente para mim. Então, sai muito mais barato eu estar comprando esses tipos de item que vão me atender muito bem por um longo tempo, se eu tiver os determinados cuidados, do que estar comprando esses produtos mais consagrados no mercado. E é fácil entender, eu não estou falando para você entrar na internet, procurar o jogo de relação mais barato que tiver, de R$100, de uma marca extremamente desconhecida, e instalar na sua bicicleta. Mas o que eu noto nesse tipo de comentário é o seguinte: uma falta de compreensão absurda sobre o conteúdo. Às vezes a pessoa só assistiu um vídeo, viu por 5 minutos ou menos, adiantou, acelerou, ouviu alguns trechos ali fora do contexto e concluiu de forma equivocada. Às vezes a pessoa, ela só lê o título já é meio provocativo e a pessoa se fecha. Então ela já vê, ela já acessa aquele tipo de conteúdo totalmente bloqueado, não querendo dar um crédito para ver se aquilo que está sendo dito faz algum sentido. É como se eu comprasse um livro de 270 páginas com 10 capítulos, lesse 10 linhas do primeiro capítulo, já pulasse para o 5º capítulo, lesse 2 estrofes e fosse para o último capítulo e lesse o último parágrafo ali do livro, fechasse e dissesse: eu entendi o que o autor quis dizer e eu discordo completamente, sendo que ele nem leu o livro de forma integral. Segundo ponto da nossa reflexão: quanto mais cara a bicicleta, maior é a diferença na prática do ciclismo e na vida do ciclista. Posso afirmar que, se você tem uma bicicleta de supermercado na faixa de R$800 a R$1.300 e saltar para uma bicicleta de R$2.500 a R$3.000, essa mudança tenderá a fazer bastante diferença no seu conforto, no seu rendimento, na sua segurança e na sua manobrabilidade. Agora, sair de uma bicicleta de R$3.000 para uma de 6, de 8, de R$10.000, a diferença será minúscula ou quase nula, a depender do condicionamento físico do ciclista. Pessoal, o fato é que quanto mais caro uma bicicleta vai ficando, mais difícil vai ser perceber os benefícios que ela te oferece. Um exemplo: o cara comprou uma bicicleta de R$1.300 de supermercado e trocou por uma de R$2.500. Ele sentiu uma grande diferença. Ele pegou essa de R$2.500 e trocou por uma de R$6.000. Ele sentiu diferença, mas muito menos do que na sua primeira troca. Ele pegou essa de R$6.000, trocou por uma de R$12.000. Ele quase que não percebeu as diferenças que ela ofereceu a ele. Ele pegou essa de R$12.000 e comprou uma de 20. As diferenças no seu rendimento, no seu conforto, na sua segurança, nas suas técnicas de manobrabilidade se tornaram quase imperceptíveis. E conforme ele for subindo e dando essas escaladas, menores serão as suas percepções dos benefícios adquiridos a muito custo financeiro, ou seja, gasta-se muito para ter o mínimo ali de diferença. E pessoal, é óbvio que eu estou falando na diferença perceptiva quando essas bicicletas estão nas mãos de ciclistas recreativos que utilizam para passeio, mobilidade urbana ou para treinos para melhorar as suas métricas no Strava. Agora, quando essas bicicletas estão nas mãos de um profissional que tem todo um arsenal de cuidados nos bastidores, como por exemplo profissionais de nutrição, psicólogos, educador físico, médico, mapeamento sanguíneo, rotinas de treinos controlados, sonos adequados e de qualidade, ou seja, um dia inteiro, uma semana inteira, um mês inteiro dedicado apenas para isso, ele vai conseguir extrair todos os benefícios daquele equipamento e usufruir das tecnologias ali presentes. Nas nossas mãos, com uma rotina toda desestruturada, por mais que a sua média no Strava seja 25, não faz o menor sentido e não fará a menor diferença no seu rendimento. Talvez subirá 2 pontos na sua média do Strava e chegará 15 minutos mais cedo na sua casa. Ou seja, está saindo muito caro toda essa evolução. Ou seja, você pode utilizar todos os tipos de argumentos defendendo o uso
e o consumo de bicicletas mais caras, mas se você não for um profissional, tu também não conseguirá extrair os benefícios e usufruir das tecnologias ali presentes. Ou seja, você só está jogando dinheiro no lixo, mas o dinheiro é seu, você faz com ele o que você bem entender. Terceiro ponto da nossa reflexão: não faz o menor sentido a cultura da profissionalização de um hobby. Não faz o menor sentido essa noção que vendem por aí de que pessoas comuns precisam estar comprando equipamentos os mais próximos possíveis do que os atletas de competição utilizam para estar conseguindo rendimento em suas atividades. Quem disse que o ciclista precisa subir na bicicleta para buscar alta performance e rendimento o tempo todo? Estão querendo impor aos praticantes esse tipo de mentalidade a todo custo. E eu vejo muitas pessoas saindo ou no meio do percurso ou que já chegaram dizendo que vão treinar, que estão treinando ou que acabaram de treinar. Aí eu te pergunto, onde é que está escrito que bicicleta deve ser gerenciada como uma prática de treino? Ninguém precisa se colocar em uma rotina de atleta. Ninguém precisa buscar a perfeição no esporte. Sejamos coerentes. Essa atmosfera de comparação e competição que o sistema capitalista emprega na sociedade está fazendo o ser humano ficar doente, afundado na noção de que a saída para a sua angústia, para o seu vazio, para a sua frustração, para a sua vida infeliz é o consumismo, o vencer o outro, o estar à frente, o ser o melhor, o ser o mais rápido, o mais foda, o mais admirado. E esse tipo de sentimento faz com que as pessoas pensem da mesma forma do comentário que lemos aqui no começo desse vídeo. Mas eu e você não precisamos seguir esse fluxo insano e muitas vezes irracional. Muitas vezes as pessoas agem assim, pensam assim, sentem assim e não percebem. Sabe o peixe? O peixe não sabe que está molhado até que ele saia da água. O peixe não sabe que a água existe até que ele seja tirado dela. Enquanto as pessoas não saírem dessa atmosfera, desse ambiente, dessa influência e começar a enxergar essa cultura de fora, elas nunca vão se perceberem inseridas ali. Quarto ponto desse vídeo: a roda não foi inventada no século 21. O nosso amigo disse que não dá para andar em trilhas com bicicletas simples. Bom, já nos anos 2000, eu e os meus amigos já andávamos de bicicleta aro 26, garfo rígido, freio V-brake, nas trilhas da Represa 2 aqui na cidade de Vinhedo. Trilhas fechadas, com pedras, raízes altas e buracos fundos. E a gente andava, ó, chinelando. Tanto é que hoje eu passo a pé lá e vejo a dificuldade que é aquela trilha e coloco a mão na cabeça e falo: meu, eu e os meus amigos éramos loucos, porque nos colocávamos num risco absurdo ali. E ali naquele terreno, as nossas bikes simples, sem suspensão, resistia bem, tomava inúmeros trancos e nunca chegou a desmontar. Não, mas para andar em trilha tem que ter suspensão. Vamos falar um pouquinho de história? Nos anos 80, as primeiras suspensões começaram a ser instaladas nas bicicletas com uma tecnologia muito simples e ineficaz. Nas próximas 2 décadas seguintes, anos 90, anos 2000, houve algumas evoluções ali nessas suspensões, mas de forma bem modestas, que hoje essas pessoas consideram uma porcaria e as jogariam na lata do lixo. E a maioria dessas pessoas dessas épocas já faziam trilhas. Bicicletas e trilhas já existiam antes dos anos 80, antes das suspensões, antes das tecnologias mais modernas. E eles faziam maluquices e às vezes faziam brotar água da rocha. E hoje as pessoas que utilizam as bicicletas mais modernas e foram influenciadas pelo mercado acreditam que as bicicletas sem esses componentes naquele terreno são impossíveis de trafegar. E é óbvio que a segurança e o conforto com as tecnologias de hoje, para você estar trafegando nesse terreno, é muito maior. Mas setorizar para determinadas configuração é ser
muito leigo. E quando eu vejo esse tipo de comentário, eu fico imaginando a seguinte cena: uma moça recém-casada, um casal que acabou de sair da igreja, comprou um fogão de 6 bocas para fazer o seu almoço, a sua janta, o seu café da manhã, o seu café da tarde e por aí vai. E aí, numa reunião de família, ouve a avó dizendo que ela faz as suas alimentações diárias num fogão a lenha. E essa moça, ela se levanta e fala que não, que é impossível, que a comida fica horrível e que não dá para utilizar esse tipo de tecnologia arcaica hoje em dia. Pessoal, quem pegou o bonde andando acredita que a única paisagem real é a que ele está vendo naquele momento. Pessoal, vídeo finalizado. Se você gostou, não esqueça de deixar o joinha, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo. E não se esqueça, temos um encontro marcado no próximo vídeo. Espero vocês lá. Até mais.